Que a paz de Jesus, que já nos envolve, possa nos manter todos tranquilos, serenos, focados no objetivo que trouxe cada um de nós até aqui. A página não poderia ter sido melhor escolhida. Vamos tentar dar continuidade àquela riqueza da página. Tema escolhido para esta noite: mediunidade. Justamente por ser um mês que comemoramos Kardec. Mediunidade, a grande ferramenta que tornou tudo isso possível. Lá no Evangelho de João 14, encontramos uma afirmativa do Mestre, quando disse que há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu não vos teria dito. E logo depois, em João 16, ele afirma também: muitas coisas ainda tenho por vos revelar, mas não podeis suportar agora. Quando assim o for, o próprio Espírito da verdade retornará, apresentando o Consolador prometido pelo meu Pai, que esclarecerá novas revelações, confirmando tantas outras mais. O Consolador prometido pelo Pai, o Espiritismo, e que só foi possível através da mediunidade. Mediunidade que sempre existiu na história da humanidade. De certo que de uma forma mais contida até então. E eis que em meados do século XIX, este missionário Hippolyte Léon Denis Rivail, que depois veio assumir o seu antigo nome celta de décadas antes de Cristo, Allan Kardec. O próprio Espírito de verdade, comandando uma pleiade de espíritos da mais alta hierarquia, abre os canais mediúnicos em todas as regiões do planeta. Aquilo que era mais contido, os fenômenos mediúnicos passaram a serem notados, a serem apresentados em todos os lugares. E foi através da mediunidade que o Espiritismo foi apresentado. Mediunidade. O que vem a ser mediunidade? Uma das definições que nós encontramos é do benfeitor Emmanuel na obra O Consolador, questão 382, obra pelas mãos de Chico Xavier em 1941, quando ele diz que a mediunidade é a verdadeira luz que seria derramada sobre toda a carne a partir do tempo do Consolador prometido, como havia prometido Jesus. Ou seja, a partir de meados do século XIX. Continua Emmanuel na sua definição de mediunidade: é a maior oportunidade de redenção dada pelo Pai aos seus filhos misérrimos. Isto é importantíssimo. A maior oportunidade de redenção dada pelo Pai aos seus filhos misérrimos. Por quê? Ninguém vem à Terra a passeio. Estamos aqui, nesse planeta de prova e expiações, no nosso processo evolutivo. O que é evoluir? Identificar os nossos erros, as nossas imperfeições, corrigi-los, isto, transformá-los em virtude. Isto é a evolução. No entanto, nós só conseguimos a redenção dos nossos erros através do servir ao próximo. Servir no bem. Sem outro objetivo senão o desejo de servir. Todos nós somos capazes de servir aos nossos semelhantes. No entanto,
os médicos, eles vêm psico-organicamente preparados para servir aos irmãos encarnados e servir aos irmãos desencarnados. No mesmo espaço de tempo, na mesma passagem terrena, ele tem uma possibilidade ampliada de servir, assim conseguindo a sua redenção. Médium. Definição para médium. Vamos às obras kardecianas. Já na introdução do Livro dos Espíritos, introdução número 4, Kardec vem a definir médium como sendo o intermediário entre o espírito e o homem, o medianeiro entre o mundo espiritual e o mundo material. São diversas as colocações sobre mediunidade. Vamos pensar algumas dentro das obras básicas. Ainda no Livro dos Espíritos, na questão 495, que é respondida em conjunto por São Luís e Santo Agostinho, eles afirmam que, uma vez que todos nós, encarnados, possuímos o nosso anjo guardião, do qual recebemos os seus conselhos, as suas instruções, via a nossa intuição, todos somos médiuns, em níveis de sensibilidade diferentes. O que vem a ser ratificado por Allan Kardec na Revista Espírita de 1860, quando ele afirma que a mediunidade abarca a toda a humanidade, uma vez que todos sofremos as influências das inteligências invisíveis, tanto para o bem quanto para o mal. Diariamente nós recebemos essas influências. Os dois mundos estão aqui em paralelo. Recebemos do bem dos nossos mentores espirituais, daqueles espíritos que nos amam, vão nos intuindo bons pensamentos, boas recomendações, mas como são comprometidos com o bem, eles respeitam uma lei divina, a lei do livre-arbítrio. Nos dão um conselho, mas jamais nos forçarão, nos induzirão ao ato. A responsabilidade da decisão há de ser nossa. O que não ocorre com os nossos irmãos de ordem inferior, não comprometidos com o bem. Ao contrário, ainda prazerosos no mal, que vêm a nos intuir os piores pensamentos e vêm tentar nos induzir ao erro, pois não tem compromisso com a manutenção do livre-arbítrio. Ainda nas obras kardecianas, no Livro dos Médiuns, lá no capítulo 14, Allan Kardec usa o termo médium atuante. Uma vez que toda a humanidade tem a mediunidade, então ele destaca o médium atuante como sendo aquele que possui as faculdades patentes regulares de comunicações com o mundo espiritual. Ou seja, as faculdades mediúnicas, que é uma lista enorme: psicofonia, psicografia, intuitiva, cura, efeitos físicos, clarividência, vidência, e assim vamos. Então, a partir deste momento, no nosso estudo, quando nos referirmos a médium, não estamos falando da humanidade mais como um todo, e sim a esses médiuns atuantes, aqueles que têm as suas faculdades patentes regulares manifestadas. Ainda nas obras kardecianas, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 26, cujo título é "Dai de graça o que de graça recebeu", fazendo alusão à mediunidade. Lembra lá da definição de Emmanuel?
a maior oportunidade de redenção dada pelo Pai aos seus filhos misérrimos, aos mais endividados, recebemos a mediunidade de graça, para que possamos exercê-la, tá, de boa vontade. Então, no item 10 desse capítulo, Allan Kardec destaca que a mediunidade é uma coisa santa e deverá ser exercida com santidade. Santidade no sentido de com seriedade. Jamais por futilidade, sempre por utilidade. Utilidade a quem? Ao próximo. Jamais em benefício próprio do médium. Jamais como espetáculo, como promoção. Jamais sendo cobrada. E quando se fala em jamais sendo cobrada, não é só cobrar monetariamente, como a gente vê alguns médiuns que cobram para fazer suas consultas, mas existem outras formas de cobranças igualmente repudiáveis. É quando o médium utiliza da sua mediunidade e gera naquele grupo em que frequenta uma relação de influência. Desenvolve a influência e desta relação de influência ele começa a coletar benefícios próprios, seja de que maneira for. É uma cobrança. Como falamos, a mediunidade sempre existiu na história da humanidade. De uma forma mais contida, vamos a alguns exemplos. Os nomes eram outros. Na Grécia Antiga, eram as pitonisas, os oráculos. Guerras iniciavam ou não após se consultar os oráculos. Todas as grandes decisões precisavam da consulta aos oráculos, às pitonisas, para saber se levavam em frente ou não. Nos países nórdicos, os médiuns eram chamados de xamãs. Entre os judeus, os hebreus, os profetas. Em qualquer tribo indígena do mundo existe a figura do pajé, do feiticeiro, que recebe do alto as instruções, as receitas de cura, isso e aquilo. Entre os cristãos, magos, bruxos, profetas, enfim, os nomes diversos. A mediunidade se divide em apenas dois grupos. O grupo dos missionários e o grupo dos demais. O grupo do missionário é extremamente pequeno em relação aos demais. O grupo dos missionários trabalha no campo das missões. O grupo dos demais trabalha no campo das provas, das expiações. O grupo dos missionários, os missionários têm característica primária pela humildade. Não estão nem um pouco preocupados com a notoriedade dos seus nomes ou de suas obras, e sim com os resultados das missões. São espíritos mais desenvolvidos, logo, sábios, que assumem missões, retornam à Terra com missões assumidas em benefício da humanidade, seja qual for o tipo da missão assumida. Mesmo sendo sábios, por vezes se apresentam até como pessoas ignorantes, dentro daquela linha da sua missão. Vamos a alguns exemplos. Joana d'Arc, a jovem camponesa que na sua adolescência começa a ouvir as vozes dos santos. Os santos que as orientavam para que ela se engajasse nas forças militares e ajudar a França na Guerra dos 100 Anos. Seguindo aquelas orientações, ela, mesmo sendo uma jovem mulher, conseguiu se engajar
E logo na primeira batalha, seguindo as orientações das vozes, ela assume a liderança e obtém uma vitória tida como impossível. Tamanha era a desproporção de forças. E aí, nova vitória e nova, sempre seguindo aquelas orientações, e ela foi ganhando notoriedade e respeito dos demais comandantes e até mesmo do rei. Todas as vezes que nós ganhamos notoriedade, respeito de uns, ganhamos despeito, inveja de outros. E foi justamente alguém próximo a ela, um frade, um sacerdote, que a traiu. E a denunciou ao alto de fé, dizendo que ela ouvia as vozes de Satã. Julgada, condenada e imediatamente executada, colocada de pé, amarrada sobre uma grande fogueira. No momento em que os frades mandaram atear fogo, ela clama por um crucifixo. Que bruxa pediria um crucifixo no seu momento derradeiro? Eles negam. E o fogo começa a arder. Um homem do povo sensibilizado tira o seu próprio crucifixo, coloca a ponta de um cajado, atravessa a chama e deposita no peito de Joana. E ela fica impassível. Nem um gemido, nem um demonstrar de dor. As chamas vão consumindo, vão aumentando, e no seu último momento, a única voz que se ouviu: as minhas vozes são de Deus, e desencarna. Os sacerdotes se entreolham e um deles verbaliza: acho que queimamos uma santa. O que veio a ser retificado 489 anos depois, em 1920, quando o Vaticano reconheceu o erro cometido e a canonizou como Santa Joana d'Arc, a protetora da festa. Joana d'Arc, espírito, que teve uma posição bem atuante na divulgação do espiritismo, pois veio como mentor espiritual de ninguém menos que Leon Denis, o grande continuador da divulgação após o desencarne de Kardec, a quem ela confidenciou ser o espírito Judas Iscariotes, que depois de várias encarnações redentoras retornou ao colegiado magnânimo de Jesus. Um outro exemplo: espíritos sábios na encarnação, cultos: Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, grande sabedoria. Aliás, Eurípides, um daqueles médios que se diz médium completo, porque tem todos os tipos ou diversos tipos de faculdades mediúnicas. Eurípides possuía psicofonia, psicografia, vidência, clarevidência, intuição, cura, e possuía uma das mais raras faculdades mediúnicas, chamada bicorporeidade. Ele, um outro exemplo, Antônio de Pádua, está mencionado no livro dos médiuns, o caso de Antônio. Bicorporeidade é quando o médium ele tem a capacidade de entrar em transe, o corpo físico fica como que num estado de hibernação. Se você for acordar, não consegue acordá-lo. E o espírito sai levando boa parte do perispírito, mantendo somente o equilíbrio do corpo alimentado por um cordão fluídico. E ele se materializa com tangibilidade diante de qualquer pessoa, e não só dos médiuns videntes, todos os veem. O caso de Antônio de Pádua, dos diversos casos, o mais famoso, estava Antônio de Pádua em Pádua,
no púlpito, no monastério, pregando aos seus confrades. De repente é avisado que o seu pai estava sendo julgado por um crime de assassinato que não havia cometido e que seria condenado e executado imediatamente. Ele se debruça sobre o púlpito e se transporta. Fica ali apagado. Se materializa a 2.300 quilômetros de distância, em Lisboa, na antessala da onde estava ocorrendo o julgamento, auxiliado pelo espírito da vítima, que lhe disse como, quando, onde, o porquê e por quem for assassinado. Ele adentra ao recinto, todo mundo vendo, pede a palavra e descreve com riqueza de detalhes o ocorrido, inocentando imediatamente o seu pai, e aquelas informações serviram para posteriormente capturar o verdadeiro assassino. Pai absolvido, ele sai do recinto, se desmaterializa e desperta lá no monastério. Todos os confrades estavam ali quietinhos, esperando ele despertar, porque não era a primeira vez. Eles já conheciam esse tipo de fenômeno. Naquela época não tinha telefone, muito menos internet. A notícia demorou 2 meses para chegar a Pádua, sobre a brilhante defesa que Antônio havia feito do seu pai em Lisboa, sem ele nunca ter saído de Pádua. Foram 53 casos como este, que fizeram parte do processo no Vaticano, que canonizou Antônio como Santo Antônio de Pádua. Temos um outro exemplo, contemporâneo nosso, e do nosso coração, especialmente aqui, Chico Xavier. Alguém tem dúvida do missionário Chico Xavier, um homem chamado Amor? Um homem que mal concluiu o primário e nos deixou 400 e tantas obras, milhares de mensagens, muitas escritas em outros idiomas. Lembramos que ali por volta de 1932, 34, não tem precisão da data, a Sociedade Paulista de Metafísica vem a convidar Chico para que esclarecesse sobre as psicografias, o que era. E ele foi, se apresentou lá, explicando tudo, como era o processo, isso e aquilo. Pediram que ele fizesse uma demonstração. Ele imediatamente consultou Emmanuel, estava junto, e Emmanuel falou que sim. Mas eles, preocupados de que não houvesse uma fraude, deram a Chico um papel timbrado da sociedade, para que não pudesse ter risco de trocar por um outro que já processe psicografar. Se concentra e psicografa a página inteira. Quando entrega a página para ser lida, estava no mais perfeito inglês e para ser lida num espelho, pois estava escrita toda de trás para frente. Chico Xavier, um grande missionário. Um outro Chico que todos nós temos simpatia, eu acho que na pesquisa Ibope dos Santos, ele está sempre nas cabeças, o de Assis, São Francisco de Assis, a reencarnação de João Evangelista, que a pedido de Jesus retorna à carne para plantar uma ordem de humildade na Igreja Católica que se tornava cada vez mais opulenta. E ele cria a ordem da humildade, a ordem dos franciscanos, que década a década, século a século, veio ganhando importância na igreja, ao ponto que hoje temos esse Papa maravilhoso, franciscano. Ficaríamos aqui a noite inteira só falando dos missionários, até porque a gente baba de tão gostoso que é. Mas vamos falar de nós outros, os demais. E quanto a nós, os médiuns demais, quem somos? Vamos a Emmanuel mais uma vez buscar a definição. Nesta obra que foi psicografada por Chico em 1938,
que levou o nome do próprio benfeitor. O nome do livro é Emmanuel. E nesta obra, Emmanuel diz que a mediunidade, abre aspas, em sua generalidade, médiuns não são missionários, não são especiais, mas sim almas que fracassaram desastradamente em contrariedade às leis divinas e que assumem severos compromissos de responsabilidades ilimitadas em busca da sua redenção pelos passados obscuros e delituosos. Quase sempre, espíritos que tombaram dos cumes sociais através do abuso do poder, da autoridade, da fortuna e da inteligência. Retornam à carne para se colocarem em sacrifício em prol de tantos outros espíritos desviados da luz, da caridade, da virtude e da fé. Fecha aspas. O que Emmanuel veio a nos dizer com isso? Emmanuel sempre disciplinador. Vamos traduzir? Médiuns, baixa a bola. Vocês não são especiais. Muito pelo contrário, são os mais endividados. E que pela bondade infinita do Pai, lhes concede esta oportunidade, a maior oportunidade de redenção dada pelo Pai a seus filhos misérrimos, para que possam servir, pois vêm psico-organicamente preparados para isso, para servir e assim obter as suas redenções. É o chamamento de Emmanuel dizer baixa a bola para a humildade, característica dos missionários. Pois a vaidade é o grande obstáculo ao bom exercício da mediunidade. É um grande obstáculo. Por isso, a importância da educação mediúnica. O que vem a ser educação mediúnica? A educação mediúnica se faz em 3 frentes de trabalho. A educação intelectual do médium, a educação técnica do médium e a educação moral do médium. Vamos a cada uma. A intelectual é o estudo. É a que faz a diferença da pessoa que é simpatizante do espiritismo para o espírita. O espírita deixou de ser somente simpatizante ao espiritismo, viu a necessidade, a importância de cada vez saber mais. E ele passa a estar sempre estudando, sempre ampliando os seus conhecimentos. Ao médium, obrigatoriamente, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 6, a afirmação do comandante em chefe, o Espírito de verdade. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Sem o estudo, não desenvolvemos, não aproveitamos esse ferramental do Espiritismo. André Luiz, na obra Conduta Espírita, afirma também aos médiuns a obrigatoriedade do estudo a iniciar pelo Livro dos Espíritos e imediatamente depois o Livro dos Médiuns. Joana de Ângeles, na obra Estudos Espíritas, afirma que cabe ao espírita o estudo através da limpidez cristalina de Allan Kardec.
Espiritismo se aprende pelas obras básicas e depois nós vamos às outras leituras complementares. No próprio livro dos médiuns, na contracapa, podem lá ver, está lá: Guia dos Médiuns, estudos especiais dos espíritos para as manifestações. Todos nós aqui temos um telefone celular. Todo mundo tem. Ouso arriscar que menos de 2% leram o manual. A gente não lê. A gente pega e vai aprendendo no tranco ali, vai aprendendo. Gasta uma grana para comprar um bom aparelho e a gente usa 10, 15, no máximo 20% do aparelho. Porque não se deu ao trabalho de ler o manual. O livro dos médiuns é o manual do médium. É ali que ele vem a conhecer o que ele é, como usar a sua faculdade, quais são as responsabilidades, quais são os seus potenciais de auxílio, de serviço ao bem e quais são as consequências do mau uso. Feito a educação intelectual, vamos à educação técnica do médium. É colocar em prática. É na reunião mediúnica. É o médium começar a trabalhar na reunião mediúnica vestindo a capa da humildade. Porque é ali que os demais, o dirigente, o dialogador, os outros médios mais experientes, vão lhe corrigindo em cada comunicação, fazendo com que ele, humildemente, comece a ter mais segurança o que é pensamento dele, o que é pensamento do espírito. É importantíssimo. E o desenvolvimento moral do médium? O desenvolvimento moral do médium é o desenvolvimento moral do indivíduo. Jamais teremos um médium equilibrado num indivíduo desequilibrado. Bons espíritos prestam o concurso aos médiuns que estão alinhados com os ensinamentos morais de Cristo. Maus espíritos prestam concurso aos médiuns que estão alinhados com a vaidade, com o orgulho, com a ganância, com a promiscuidade, com os vícios. É fácil. Todos nós, espíritos encarnados e desencarnados, nos agrupamos por similaridade vibratória. Estamos aqui numa noite de domingo porque temos o mesmo interesse pelos estudos espíritas. Outros estão no bar, outros estão no templo evangélico, outros estão nas zonas de baixo meretrício, dentro das suas familiaridades. Bons espíritos só trabalham junto com os médiuns alinhados com os ensinamentos morais de Cristo. Quanto mais alinhado, mais terá o concurso dos bons espíritos. Quanto mais intelectualizado, mais facilmente vai conseguir. Vou fazer um exemplo aqui no mundo material. Estamos passeando num local bem longe de tudo, e um de nós sofre um acidente sério, grave, não dá tempo de chegar à cidade para socorrer. Alguém tem a ideia, pega o telefone celular, liga para o médico, relata o caso para que ele diga como prestar o socorro e salvar aquela vida. Se aquela pessoa que está recebendo as instruções tiver noções de primeiros socorros, de fisiologia, de enfermagem, ela terá facilidade em transformar aquelas informações em atos e salvar aquela vida. Mas se for uma pessoa que não tem a mínima noção, não tem jeito, o médico pode ensinar à vontade que o outro vai morrer. É assim que funciona com os espíritos. Aí vamos à participação anímica na comunicação espiritual. O que é participação anímica?
toda comunicação espiritual, ela é a união de duas mentes, a mente do espírito com a mente do médium. Não tem aquele negócio do espírito vestiu o corpo. O médium espírita, ele é educado para manter a sua consciência, manter o seu bom senso crítico, manter o controle do que fala. Se está dando passividade a um sofredor e esse sofredor quer xingar, o médium segura, não xinga. Por vezes violento, de tal ponto que o médico de repente nem segura. Cabe ao dirigente imediatamente lembrar o médium que ele tem o controle. Mas sempre existirá a participação da mente do médium. Divaldo Franco vem a nos dizer que quando uma comunicação é feita 50%, 50%, pensamentos do espírito com pensamentos do médium, já é considerado uma boa comunicação. E que uma comunicação 90% do espírito e 10% do médium seria ultra excelente, e são raríssimas. Mas quanto mais preparado estiver o médium, intelectualmente, tecnicamente, moralmente, mais facilidade ele tem de dar a passividade dos espíritos mais elevados, porque ele está preparado para aquilo. A reunião mediúnica é um ser coletivo. Toda corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Daí a importância de que a equipe seja toda preparada. Pois se no meio de uma boa equipe tem um médium não preparado, não intelectualizado, ele vai, em determinado momento, surgem situações inusitadas e que ele não entende o que é aquilo. Como ele não entende, primeiro ele pode duvidar se aquilo é verdade. Segundo, ele pode achar, concluir algo. Se ele concluiu certo, tudo bem. Mas se ele concluiu o errado, ele está quebrando o poder, a força daquela corrente mediúnica. E a reunião mediúnica é algo muito sério, porque é um pronto-socorro de almas, encarnados e desencarnados. Espíritos sofredores que são levados ali para um esclarecimento final, para a sua libertação, para dar continuidade no seu processo evolutivo. Por vezes, espíritos que estão séculos presos a um problema. E por que a gente diz que é o pronto-socorro de almas também encarnadas? Porque a gente está ali dando atendimento e vê o sofredor falando por que ele tem todo aquele sofrimento, e quando ele relata o erro cometido, a gente olha assim, caramba, eu ainda cometo esse erro. Daqui a pouco sou eu que estou fazendo comunicação aí para pedir socorro. Não, deixa eu me corrigir agora. É um pronto-socorro de almas. Vamos fazer uma outra comparação com o mundo material. Cria-se aqui do lado um pronto-socorro bacana, todo equipamento necessário, um dos melhores equipamentos médicos para atender aqui a comunidade. Mas não tem equipe médica. Dão para a gente, toma, toca aí. Nós vamos tocar porque somos pessoas de boa vontade, mas não temos conhecimento técnico para lidar com todos aqueles equipamentos. A gente vai conseguir atender os curativos, mas os casos mais pesados, se a gente for atender, a gente piora, mata. É a reunião mediúnica quando os médiuns não estão preparados. Os casos simples, a gente atende. Os mais pesados, não temos condições. E qual é a diretriz número 1 de qualquer casa espírita? Toda ela. Ser um educandário de almas. Todas as almas que vêm aqui ao núcleo vêm buscar algum tipo de auxílio. Almas encarnadas ou desencarnadas. Nós estamos aqui querendo buscar algo a mais para nós. Somar. Quanto mais qualificada for a equipe, mais eficiente será o educandário.
Simples assim. Mas a mediunidade traz também as suas armadilhas. Todas elas pela porta da vaidade. Por isso a vaidade é o grande obstáculo. Ficaríamos aqui a noite inteira relatando as armadilhas da vaidade. Não temos tempo para isso. Vamos lembrar alguns casos que são os mais comuns e os mais perigosos. O primeiro caso é o da falsa comunicação mediúnica. Por vezes, movido pela vaidade, o médium, ele entra num período em que ele não dá passividade, não vem nada. Os outros médios só dando passividade, comunicações, mensagens, atendimentos, e ele ali nada. Se é vaidoso, se deixa levar pela vaidade, ele só para dizer que não está mediunizando, ele fala lá alguma coisa como se fosse uma entidade. É um erro gravíssimo. Pior do que isso é quando faz de cabeça pensada para mandar um recado para alguém, seja dentro do grupo, seja dentro da casa espírita, seja fora, tentando impor uma opinião que é dele, disfarçando como se fosse um benfeitor a dizer. São compromissos seríssimos. O espírito Erasto, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, Erasto foi um dos discípulos de Paulo de Tarso. Ele adverte: falsos profetas, ou seja, falsas comunicações. Uma terrível justiça vos aguarda. Tendes certeza disso. É utilizar daquela dádiva que Deus nos deu com interesses vivos. Uma outra grande armadilha encontramos no Livro dos Médiuns, no item 196, chama-se fascinação. Também só é possível pela vaidade. É quando um espírito enganador dá a passividade através de um médium, se fazendo passar por alguém famoso, um grande benfeitor, alguém da história. Aí o médium deixa a janela da vaidade aberta e fala assim: caramba, eu dei passividade lá para Vitor Hugo, para Bezerra, para quem for. No que ele se envaidece, ele abriu a janela. E aquele espírito percebeu. E vai repetir. E cada vez mais fascinando mais e mais aquele médium. O que acontece quando o médium se permite abrir a vaidade nas suas comunicações? Os bons espíritos se afastam. É o livre-arbítrio em ação. Ele sabe que não pode, mas ele quer, deixa ele. Aquele bom espírito que se afasta, o espertalhão entra no lugar com o mesmo nome e vai embora. Sabe lá Deus as consequências que esse espírito não comprometido com o bem fará uso daquela mediunidade. Vaidade. Uma outra grande armadilha parecida com essa está relatado no capítulo 23 do Livro dos Médiuns. Chama-se divinização dos médiuns. É quando a equipe mediúnica, que tem a sua parcela de culpa, começa a ressaltar um determinado médium como sendo um bom. Aquele é o melhor. Aquele médium, olha, a mediunidade dele é boa demais. As melhores mensagens vêm com ele. Eu gosto mesmo do passe dele, tinha que ser quente. Se o médium percebe alguém elogiando, ele tem que conter imediatamente. Ele não pode deixar a janela da vaidade abrir. Mas se ele não está vigilante, ele gosta e deixa ir. E aquilo vai crescendo, Cria-se a chamada dependência psíquica ao médium divino e ao seu guia. Pessoas deixam de tomar decisões sem consultar. Tem que consultar o meu guru.
Ó, voltou milênios lá, os gregos com os oráculos. São espíritos, os mentores saem, e aqueles espíritos que assumem o local, aquela mediunidade, usam aquela mediunidade, não tem compromisso com a verdade. Casas espíritas fecham, deixam de existir, saem da sua diretriz, orientados por um farsante. Casamentos são desfeitos. Infidelidades são justificadas. Ah, mas esse caso da infidelidade não dava para resistir mesmo, porque são almas afins se reencontrando. Se são almas afins, vão se reencontrar daqui a pouco e vão continuar. Mas aqui, nesta passagem, está com aquela missão dentro daquele núcleo familiar. Isso não existe. Sociedades são desfeitas, seguindo conselhos dos pseudos gurus. Quem não lembra da tragédia ocorrida em 18 de novembro de 1978, nas Guianas, quando 912 pessoas cometeram suicídio coletivo, seguindo as instruções do médium divinizado, o pastor Jim Jones. Ah, mas ele era pastor, era um médium divinizado. É um verdadeiro perigo. Allan Kardec, no capítulo 20 do Livro dos Médiuns, vem a perguntar então qual o médium mais perfeito. E os espíritos respondem: bem sabes que a perfeição não existe na Terra, pois perfeito seria aquele que espírito algum sequer tentasse enganar. E isso não existe. Chico Xavier. Alguém tem dúvida da qualidade do médium Chico Xavier? No entanto, ele fora enganado durante algum tempo por um espírito enganador, que se fez passar por um benfeitor. Até que em determinado momento eles tropeçam. É uma palavra mal colocada, é um sentimento de rancor, de mágoa ou de vingança aconselhado. Chico percebeu que era um enganador e desmascarou a entidade. Ela deu uma gargalhada por ter conseguido enganar o grande médium Chico Xavier. E se foi. Chico foi tomar satisfação com Emmanuel. Emmanuel, você é o meu guia, meu protetor. Você viu que eu estava sendo enganado e não me avisou? Emmanuel não perdia a chance de disciplinar e diz: isso é para que você redobre na humildade e perceba que não é infalível. Se serve para Chico, imagine para nós. É muito comum médiuns das reuniões mediúnicas que só dão passividade a espíritos sofredores. Não dá uma passividade de um benfeitor, uma mensagem, um algo, só sofredor. E o médium ficar relativamente frustrado, porque os outros recebem mensagens bonitas e eu só vejo sofrimento, sofrimento, sofrimento. Não há motivo algum para isso. O telefone não toca daqui para lá, e sim de lá para cá. Médium nenhum, nunca, jamais, em tempo algum, poderá afirmar: vem aqui amanhã que eu vou dar passividade para fulano de tal. Não, ele não sabe. Na reunião mediúnica, quem faz as escolhas é a direção espiritual. É eles que vão determinando. As conexões, por vezes, são feitas dias antes. Assim, aos piores enfermos, os tratamentos mais fortes, os melhores remédios. Se a equipe espiritual está dirigindo àquele médium somente sofredores, é porque tem capacidade de prestar o serviço a ele. Estará sendo bom para os sofredores e sendo bom para ele.
relacionamento de todos. Isso é tão importante. Quando Chico estava inaugurando o Centro Espírita Luiz Gonzaga, 1927, Emmanuel convida São Luís para que viesse a ser mentor da casa. E São Luís aceita com uma condição: que a mediunidade do médium Chico Xavier fosse utilizada 70% para atendimento dos sofredores e somente 30% na produção das obras. Se ele fez o que fez com 30%, imagina quantas almas foram beneficiadas com os 70% restantes de Chico Xavier. Finalizamos lembrando 3 frases para que fiquem para as nossas reflexões. A primeira é de Allan Kardec, quando diz: os maiores inimigos da doutrina espírita estão entre os seus seguidores, inábeis, incultos, que disseminam inverdades sobre ela. Porque quando nós não estudamos, nós acabamos falando para as outras pessoas coisas que achamos. Se achamos certo, muito bem. Mas se achamos errado, estamos deturpando esta doutrina tão importante. As outras 2 do Mestre Jesus. Felizes aqueles que trabalham no campo do Senhor, sem interesse próprio, mas com foco na caridade, mediunidade. Fazei brilhar a vossa luz enquanto ainda é dia. Vamos traduzir isso? Ainda é dia enquanto estamos na carne. Viemos preparados para o serviço. Façamos uso disso, para que possamos fazer brilhar a nossa luz, para quando os nossos olhos físicos se fecharem. A este apóstolo, como disse na página, Allan Kardec, e a Jesus, nosso mestre, modelo guia, em prece, agradecemos. E assim, agradecemos, Senhor, por mais esses momentos de paz, em que te sentimos aqui em vibrações fraternais. Venha, Maria, socorrer os que sofrem, peregrinos na dor, suplicamos o vosso amor. Quando a dor bater a porta, sejamos gratos a Deus, pois Ele sempre, sempre abençoa os filhos seus. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossas mentes. Senhor Jesus, ainda somos tão crianças necessitadas de luz. Suplicamos o celestial amparo para nos livrar do mal. Tu, Jesus, que lançaste ao mundo um novo sentimento, um novo amor, aquele apregoado aos pescadores por teus lábios tão divinos, ó Rabi da Galileia, o amor que expulsa a multidão dos pecados. Contigo, Mestre, não haverá mais dor, não haverá mais guerras, somente a luz descendo à terra. Ensina-nos, Senhor, a transformar espinhos em flores perfumadas, que ao som da confiança enfeita os nossos caminhos. Vem guiar os peregrinos nos mistérios do destino, afastando a escuridão. Vem, ó meigo Nazareno, vem com teu olhar sereno toda a terra iluminar. Os teus passos pela areia do mundo o vento não leva, o mar não desfaz. Com teus ensinamentos, Mestre, tudo se torna mais belo. É a chuva caindo, é o campo em flor, e acima de tudo é o amor, é o amor. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia da criança ao velho. O Senhor nos convida a ninguém julgar, porque nesta vida qualquer um pode errar.
Ó Mestre, fazei com que eu busque mais consolar que ser consolado, pois fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. O Senhor nos ensinou a caridade, luz, bondade, amor, verdade e fé. Nosso grande tesouro é a água viva, é o pão que sacia, é este amor que vem de Ti, ó Jesus. Abriremos sempre os nossos corações, vencendo as nossas indecisões, ouvindo a Tua voz, Senhor, que pelas estradas da vida nos conduz ao bem, na alegria ou na dor. Que seja o amor a nossa bandeira de luz. Amado Mestre Jesus, que o Senhor seja luz em nosso vogar, que o risco não nos impeça de tentar ganhar o lar com um instrumento que se chama amor. Abençoe, Senhor, a nossa união como bons amigos, como bons cristãos, e assim lembrarmos sempre que no reino da paz e da luz, à espera por nós, Tu estás, ó Jesus, e que por todo o universo infinito, conosco, Deus está. Obrigado, Deus, pelo vosso amor e pela nossa existência. Obrigado, Maria, pelo vosso amor e pela vossa assistência. Obrigado, Jesus, pelo vosso amor, ensinamentos e benevolência. E obrigado a todos pela atenção e paciência. Fiquemos em paz.